Zumbido nos ouvidos é normal? Não é, né? Pois é. Você sabia que cerca de 28 milhões de brasileiros sofrem com sintomas como apito, chiado, vento no ouvido? Se formos analisar o cenário mundial, esse número fica ainda mais impressionante. São 740 milhões de pessoas que sofrem zumbido no mundo todo. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a doutora Amanda Costa, médica otorrinolaringologista, que vai explicar pra gente sobre isso, né? Que muita gente sofre e não sabe o que é, né? Às vezes coloca só um algodãozinho e acha que tá tudo certo, né? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Então, o zumbido ele é uma grande queixa no consultório e atrapalha a qualidade de vida de muita gente. Não só idosos, hein? Crianças, adolescentes, muitos pacientes sofrem com esse desconforto, essa ilusão auditiva que é o zumbido. E de onde ele surge, o que acaba ocasionando? Porque existem vários fatores, mas também vários tipos de zumbido, né? Que são relacionados a algumas coisas diferentes, né? Vamos lá, então. O zumbido ele é essa ilusão auditiva. A principal causa dele é perda auditiva. Qualquer tipo de perda. Por exemplo, uma cera no ouvido. Por exemplo, um show, foram na EFAP, participaram de um show, ficaram com um apito no ouvido. Por exemplo, uma alteração nos exames, uma alteração da tireoide, por exemplo, pode ocasionar zumbido. Então, o zumbido ele é um sinal de alerta de que algo não está bem e essa sensação de desconforto é um alerta para a gente procurar um otorrino. Eu vou já aproveitar e vou fazer uma consulta aqui ao vivo. Sabe quando você tem como se fosse um eco, sabe? Parece que o ouvido está trancado e você ouve a mandíbula bater, os dentes bater. O que pode ser? Isso é também uma sensação, um desconforto auditivo. Pode ser, por exemplo, uma simples cera, pode ser uma alteração nessa articulação aqui, que é a articulação temporomandibular. Se trouxe inclusive aqui, né, para a gente demonstrar, né, basicamente como funciona, né, porque são vários fatores e às vezes a pessoa sofre há tanto tempo, né, e não sabe. Inclusive a criança não sabe como expressar para o pai, né? Na verdade, as crianças, elas nem falam que tem o chiado. Muitas vezes elas só colocam a mãozinha, ou se queixam de um desconforto, ou às vezes não entende o que é dito. Então, a criança, a gente tem que investigar um pouquinho melhor. Mas falando do meu ouvidão aqui, em tamanho grande que eu trouxe, é para mostrar um pouquinho da complexidade que é o sistema auditivo. Então, aqui, nessa parte mais externa, nós temos uma localização da cera. A cerinha, ela vai morar aqui nessa região. Por isso que é importante a gente não usar o cotonete. O cotonete ele pode atrapalhar o acúmulo de cera do ouvido. A gente deve limpar o ouvido só externamente. Porque aí ele vai, por exemplo, o cotonete ele vai jogando a cera aqui pro canto, né? Ele vai jogando lá para a membrana timpânica, que é essa região aqui, ó. Então tu vai com o teu cotonete para cá, ó, e empurra toda a cera e deixa grudada na membrana timpânica. E aquela coceira que dá, a pessoa adora fazer, né? Não pode, tá? Não é a maneira correta de limpar o ouvido. E aqui nós vamos ter a membrana timpânica, aqui todas as cadeias dos ossinhos, aqui nossa coca, todo o nosso sistema auditivo, o nervo e o sistema do equilíbrio. Então, toda essa região do ouvido aqui, nesse mês de novembro, que é o novembro laranja, a gente fala dos cuidados da audição e da prevenção do zumbido. Sistema de equilíbrio está ligado à labirintite? Todo ligado à labirintite. Então, muita gente tem e, às vezes, está ali a chave. Muitas vezes, alterações aqui nessa região do labirinto que causam as tonturas e as vertigens. Então, nesse caso, existe um indício mínimo que eu devo procurar um médico? Com certeza. Todo paciente com chiado, sensação de não ouvir bem, irritação com barulhos mínimos. Sabe aquela pessoa do trabalho que mastica e tu fica irritado? Sim. Isso tem um nome, chama misofonia. Isso também é um sinal de alerta. Isso quem está fazendo o barulho? Não, quem escuta. Quem escuta. Sabe quem fica batendo assim na mesa e irrita o colega? Sim. Esse colega que se irrita com barulho repetido? Eu já tenho até quem eu vou dizer. Se chama misofonia. Então, esse é um mês importante para alertar a população da importância de cuidar do ouvido. Legal, olha só, interessante. E existe algum risco de perder a audição por causa desse zumbido, desse chiado? Existem doenças do tipo tumores que causam zumbido, por exemplo, são raras, mas podem. Existem algumas outras alterações dentro do ouvido, otite crônica, por exemplo, que também pode dar um sinal de zumbido. Então, sim, o zumbido deve ser investigado e pode ser uma cera ou pode ser até doenças mais graves como tumores. E o tratamento, como funciona? Depende da causa.
Para a gente tratar o zumbido corretamente, a gente tem que achar a causa dele. Se for uma cera, vamos remover a cera, vai ficar tudo bem. Mas se for uma perda auditiva, podemos usar um aparelho, podemos ter que fazer fonoterapia, podemos precisar inclusive de um apoio psicológico. Olha. Muitos pacientes com zumbido começam a ter depressão, ansiedade, irritação, problemas no trabalho. Então, o acompanhamento, ele é, assim, multidisciplinar. Algo que ela nem imagina que possa ter ligação. Muitas vezes são ignorados pela sociedade, são considerados chatos, irritados, e, na verdade, pode ser um problema, inclusive, mais fácil da gente resolver no consultório. Bom, a gente usa muito o fone de ouvido e a gente nota que muitos pais também, né, dão ali o tablet, dão o celular para o filho com o fone de ouvido, às vezes, alto, né? Isso prejudica muito, né? Prejudica. Uma dica sobre o fone, evitar o máximo. Precisou usar sempre na metade do volume do cursor, sempre modelos mais externos, né? E no máximo 2 horas. Usou 2 horas, faz uma pausa. Para crianças, evitem muito, tá? Crianças não devem usar fones. Legal. Algo que até me ocorreu há um tempo atrás, pouco tempo atrás, o nosso filho lá em casa, por exemplo, se deixa o ouvido... Vai tomar banho, deixou molhado. E aí dá uma dor de ouvido depois, acaba... É necessário sempre fazer essa higiene e secar, né? Quando a criança, principalmente, vai ser exposta ao ambiente, né? Boa pergunta. O ideal é a gente secar só a parte externa. Então, a gente vai colocar uma gaze no dedo ou um tecido limpo e vai apenas limpar essa região aqui, ó, que a gente enxerga. Só a parte externa, só até onde o dedo alcança. Legal. Nada de usar cotonete dentro do ouvido, isso a gente não faz. E nem só grampinho aqui, de cabelo, viu? Só aqui, ó. Só, não, grampinho, nada disso. Só essa região. Legal. Doutora, muito obrigado. De nada. Legal, olha, muito esclarecedora essa entrevista. E você, né, tem esse zumbido? Dá uma olhadinha, vai investigar que de repente você está precisando, né? E às vezes o tratamento é muito simples, mas é bom você resolver logo para não ficar com esse incômodo, tá bom?